A Nova Zelândia é conhecida mundialmente por ser um dos países mais seguros do mundo, mas recentemente a gente tem ouvido falar de vários casos de crimes sendo cometidos por aqui, o que tem feito com que muitos de vocês venham me procurar para perguntar se a Nova Zelândia realmente está ficando mais perigosa. Então hoje a gente vai olhar para alguns dados e eu vou compartilhar com vocês a minha experiência estando aqui, para que a gente possa entender se realmente a Nova Zelândia não é mais tão segura quanto costumava ser. Oi gente, pra quem é novo por aqui, meu nome é Bianca e nesse canal eu dou dicas pra quem quer vir viajar ou morar aqui na Nova Zelândia. Muitos de vocês têm me mandado mensagem recentemente preocupados com o aumento da criminalidade aqui no país, mas será que essa informação procede? Bom, eu fui atrás de alguns dados que a gente pode encontrar no próprio site da polícia da Nova Zelândia ou em sites de notícias como a IRNZ e o Stuff. Eu vou deixar aqui na descrição os links que eu utilizei para trazer esses dados aqui para vocês. E o que os relatórios da polícia mostram é que realmente houve um aumento considerável no número de crimes aqui na Nova Zelândia desde a pandemia. Então, se a gente for olhar alguns dados aqui, em Auckland, o número de crimes reportados para a polícia aumentou em 19,1% desde a pandemia. Em Waikato, que é onde fica a cidade de Hamilton, aumentou em 20,5%. Em Canterbury, onde fica Christchurch, subiu em 14,65%. Em Wellington, 17,65%. E em Queenstown, na verdade, esse número baixou, caiu 4,8%. No dia a dia, a gente também tem ouvido falar mais sobre os ram raids, que é quando roubam-se carros, eles entram com esses carros roubados pelas vitrines das lojas, roubam tudo que eles conseguem lá dentro e fogem com o carro roubado. E o que tem chamado a atenção da polícia aqui é a idade dessas pessoas. Muitos deles são muito novos, alguns chegando até 11 anos de idade, o que é algo bem incomum por aqui. Bom, e alguns dos motivos que são citados pelos especialistas para esse aumento da criminalidade aqui tem sido a incerteza trazida pela pandemia, o aumento do custo de vida, a dificuldade de encontrar moradias acessíveis, o uso de drogas. A Nova Zelândia tem um problema bem grande aqui com o uso de metanfetamina, e até mesmo as redes sociais têm sido citadas como um possível fator para o aumento da criminalidade aqui, já que alguns desses jovens têm usado as redes, como o TikTok, por exemplo, para postar os crimes cometidos e impressionar os amigos. Muitos dos donos de lojas que foram vítimas dos ram raids também dizem que para eles fica claro que os infratores não estavam cometendo esses crimes por conta de dificuldade financeira ou para se alimentar. Já o partido de oposição do atual governo culpa a diminuição da população carcerária, que diminuiu realmente bastante aqui nos últimos anos. Muitas pessoas que estavam presas foram liberadas da prisão, o que para o partido da oposição significaria mais criminosos nas ruas e, portanto, mais crimes sendo cometidos. Mas, ao mesmo tempo, não existe nenhuma comprovação atualmente de que os crimes que estão sendo cometidos pelas mesmas pessoas que foram liberadas da prisão. Então, é inegável que a criminalidade tem sim aumentado consideravelmente aqui na Nova Zelândia desde a pandemia. E mesmo em termos de uma percepção mais pessoal mesmo, desde que eu cheguei aqui na Nova Zelândia, essa tem sido a época que eu tenho ouvido mais falar, de roubos, de coisas desse tipo acontecendo por aqui. Realmente era algo que era bem incomum. Mas será que isso realmente quer dizer que a Nova Zelândia tá ficando perigosa? Bom, na minha experiência morando aqui em Christchurch, essa é uma preocupação que é praticamente inexistente para mim. Eu ando tranquilamente na rua, tanto de dia quanto de noite. Acho que se eu estiver andando sozinha à noite, principalmente por ser mulher, eu tendo a ficar mais alerta, mas nem se compara à apreensão que eu sentia andando sozinha em São Paulo, por exemplo. Eu não sinto medo de andar com meu celular no bolso, por exemplo, ou de usar meu celular na rua. Então, no geral, eu sinto que a vida por aqui é bem pacata, bem tranquila nesse sentido. Eu e o Kayan passamos por um episódio recentemente que foi no lugar onde a gente morava. Tinha um bicicletário, um lugar destinado para guardar as bicicletas, e alguém invadiu esse bicicletário e conseguiu roubar algumas bicicletas, roubou o banco da minha bicicleta e as luzinhas das nossas bicicletas. Eles só não roubaram a bicicleta inteira porque ela estava bem presa, eles não conseguiram quebrar o nosso cadeado, o que obviamente não foi nem um pouco legal, mas um roubo bem clássico aqui da Nova Zelândia. Como eu sempre digo aqui, eles são doidos por roubar bicicleta, mas até o momento esse era praticamente o único tipo
tipo de roubo que eu ouvia falar aqui na Nova Zelândia. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que eu não sinto essa aflição, essa insegurança no dia a dia. Os locais que têm mais sofrido com isso, né, onde a gente tem ouvido falar de um número maior de crimes sendo cometidos, é Auckland e Hamilton. Eu nunca morei em Auckland e nunca nem fui pra Hamilton, né? Pra ser bem sincera, eu sempre ouvi falar bem mal da região no geral. Parece que tem um problema bem grande com as gangues lá. E pra ser sincera também, a última vez que eu fui pra Auckland, eu fiquei sim um pouco assustada com a situação ali próximo da Sky Tower. Realmente estava bem mais feio do que das últimas vezes que eu tinha ido para Auckland. Aquela região estava bem escura, com bastante morador de rua, o clima no geral estava bem hostil, enfim, não estava muito legal não. Mas gente, calma, eu tenho recebido bastante mensagem de vocês, muitas pessoas falando que era o sonho da vida de vocês vir morar aqui na Nova Zelândia, mas que com as notícias e os relatos recentes vocês estão pensando em desistir ou ir para outro lugar. E aí eu queria trazer para vocês uma perspectiva um pouco mais ampla. A Nova Zelândia continua sendo um dos países mais seguros do mundo. Então, se segurança é uma prioridade para você, a não ser que você esteja pensando em ir para Dinamarca ou para Islândia, que talvez ainda sejam um pouco mais seguros do que a Nova Zelândia, aqui continua sendo uma ótima opção. Se a gente for olhar os números, né, comparado com outras cidades do mundo, as cidades aqui da Nova Zelândia, mesmo depois desse aumento, continuam tendo um índice de criminalidade muito baixo. Uma outra coisa que é bem importante de notar também é a natureza desses crimes. A grande maioria dos crimes cometidos aqui são cometidos contra estabelecimentos e não contra pessoas diretamente. Dificilmente são crimes violentos. E até se a gente for comparar com o Brasil, né, fica até difícil de fazer essa comparação. A Nova Zelândia continua sendo o segundo país mais seguro do mundo e o Brasil tá em nono na lista dos países mais perigosos, com uma alta taxa de crimes violentos. Então eu acho que não tem nem como você comparar a tranquilidade que você sente andando na rua aqui na Nova Zelândia, mesmo depois do aumento considerável na criminalidade. Bom, e aí eu queria terminar dando umas dicas pra vocês de como vocês podem se proteger por aqui. Por mais que o país seja super seguro, né? Tenta não dar mole, andar com o celular na rua, por exemplo, é tranquilo. Dificilmente a gente escuta falar de roubo de celular por aqui, mas principalmente com as bicicletas, né? Compre um cadeado de boa qualidade. Não deixe seus pertences, sua mochila, bolsa longe de você, dando mole. Tente não deixar objetos de valor, né? Ou mesmo bolsas à vista dentro do carro, né? Guarde no porta-mala quando você estacionar em algum lugar, se você não for levar com você, para não deixar nada de valor à vista chamando a atenção. Faça um seguro do seu carro também, né? Não só para roubo, mas também para algum problema que você possa ter. E principalmente fique mais alerta quando você for sair à noite. A maioria dos crimes relatados à polícia acontece durante a noite e principalmente durante festas que envolvem bebida, uso de drogas, etc. Então, fique mais atento quando você for sair, né? Não aceite bebidas de estranhos. E uma coisa bem específica da Nova Zelândia são as gangues, né? Eles costumam andar com jaquetas que tem o logo, assim, né? A insígnia da gangue atrás das jaquetas. Então, se você vir grupos de pessoas usando a mesma jaqueta, normalmente são jaquetas pretas de couro, com logo, com essa mesma insígnia de gangue atrás, tente não ficar tão próximo, né? Tente evitar problemas. Membros de gangues não necessariamente são criminosos. Eles não necessariamente têm envolvimento com o crime organizado. Assim como pessoas que não são de gangues podem ter envolvimento com o crime, né? Mas uma regra geral aqui é tentar ficar meio longe dessas gangues, tentar evitar problemas. Mas, gente, sério, até o momento eu não acho que exista o menor motivo para pânico. A vida aqui continua sendo bem tranquila no geral. E embora, sim, tenha aumentado a criminalidade aqui, os números não mentem, né? Eu sinto que continua sendo um país ótimo e super seguro para viver. Se essas informações foram úteis para você, se te ajudaram a não desistir do seu sonho de vir para Nova Zelândia, não se esquece de se inscrever no canal para me dar um apoio e também para não perder os próximos vídeos. Qualquer dúvida ou comentário é só deixar aqui embaixo que eu respondo assim que possível. Até o próximo vídeo. Beijo!